Uns dias eu vi meu pai tentando matar a minha mãe com uma pá, aquelas de pedreiro assim. E eu com 15 anos ali segurando para não acontecer isso. E eu lembro que os meus amigos da igreja, que eram os que eu tinha naquela época, eles me davam paz, eu podia encontrar um refúgio com eles. E quando eu vi essas respostas aqui com amigos, eu disse, bom, faz sentido. Ter realmente verdadeiros amigos pode nos trazer paz, alegria, pode nos trazer uma segurança. E eu encontrava isso nos meus amigos. A ilha paradisíaca, talvez não encontrei muitas respostas, mas essa foi a primeira parte da pesquisa. Só que você pode perceber que eu coloquei as opções lá para as pessoas. E eu disse, eu vou fazer uma pesquisa diferente. Agora eu vou pedir para as pessoas escreverem. E aí eu fiz de novo a pesquisa, e aí surgiu várias respostas interessantes. Umas eu não entendo como é que isso pode ser um refúgio, mas saiu. A primeira, por exemplo, eu coloquei ali um canetinha preta para não aparecer o nome, né? Apareceu cachoeira. Eu disse, como é que a cachoeira pode ser um refúgio? Se for aqui no Rio Grande do Sul, não dá, que é gelado. Mas talvez eu entendi que aquele ambiente, a cachoeira caindo, aquele som de água, né? Pode ser isso aí. Outra pessoa disse assim, não, o meu lugar de refúgio é um lugar calmo, com pessoas que eu gosto e traga a mesma energia. A mesma coisa ali de pessoas, né? Uma outra pessoa disse, minha casa, praia, de fato, o lar, a casa, é um lugar que muitas vezes nos traz paz, nos traz segurança e faz sentido tudo isso. Outra pessoa disse, meu lar, meu cantinho em silêncio, né? Lá em casa não daria para ser silêncio, né? Acho que meus vizinhos também reclamam, devem pensar bastante assim, uau, que crianças e gente para fazer barulho. Eu recentemente, com esse prédio novo, eu tenho dedicado boa parte dos meus dias aqui. E é tão bom ficar aqui, porque tem um silêncio. E é engraçado também, as pessoas passam por aqui, aí olham para o prédio, e o vidro é espelhado, né? Então eles geralmente estão olhando para o cabelo, né? E eu fico só, uau, que refúgio, ficar olhando as pessoas assim. Mas, realmente, em alguns lugares, o silêncio da casa, o cantinho, aquele lugar precioso, né? Realmente, outros, mais uma vez, falaram casa de praia, outros falaram CTG, eu sei que aqui tem a cultura, né, do tradicional gaúcha, e a pessoa se sente bem ali, se sente num lugar protegido. Outras pessoas falaram no campo de futebol. Eu disse, eu não consigo pensar um gremista e um colorado num refúgio. Está numa guerra, mas no refúgio não, né? Mas, enfim, tem gente que ao jogar futebol, eu lembro que quando eu surfava, e acredite, mais uma vez eu surfava, eu gostava de ir para a praia porque realmente eu esquecia muito dos problemas. Cada onda que pegava era muito bom, assim. E eu lembro que isso fazia sentido. Então, essas pessoas responderam isso. Só que eu não estava ainda tão satisfeito. E eu fiz uma pesquisa dentro da sala de aula. Vocês sabem que eu sou professor de química. E aí, sem eles saberem de nada, eu só perguntei para eles. Ei, vocês aí, o que vocês acham que é o refúgio para vocês? Um lugar de descanso. E aí falaram várias coisas que nós já falamos aqui. Mas um homem chamou a atenção. Ele disse que o refúgio dele era a sua mãe. Uma pessoa. E realmente, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro que a melhor parte da casa que eu tinha era o quarto da minha mãe. Eu queria ir lá para o quarto e deitar na cama com ela. E os meus filhos parece que aprenderam sem estar lá. Né? Eles gostam de ir, os dois, eles entram na cama ali, se enrolam e fingem que estão dormindo ainda mais. Porque cama, mãe, é aquele sentimento de fato de segurança. Eu então estava, pelo menos eu entendia que o que era refúgio, eu estava entendendo mais ou menos o que era esse lugar, onde era esse lugar, e também que necessariamente o refúgio não era um lugar, mas podia ser uma pessoa. E eu fiquei então com esse pensamento, pensando sobre tudo isso e dizendo, bom, mas, espera, eu preciso checar estas informações com aquilo que é base para a minha vida. E aí eu lembrei de uma passagem bíblica que fica em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ela diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse versículo saltou na minha mente e eu pensei, bom, toda escritura vem de Deus. E não é só isso, não é só o fato que vem de Deus. O texto está dizendo para a gente que ela é útil, ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus ou vem de Deus,
e ela é útil para me ensinar, para me repreender, para me corrigir, para me instruir, para que eu seja um homem que esteja pronto para qualquer boa obra. Ou seja, este versículo ressaltou na minha mente o entendimento de que a Bíblia é suficiente e que ela pode me ensinar algo sobre todas as coisas. Imagina que eu estou, ou que você está passando por problemas na família, às vezes você está passando por problemas nos relacionamentos, financeiros, de saúde. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando para que nesse momento você esteja procurando um lugar para se refugiar. O fato é que, se você não está fazendo isso hoje, você já fez no passado, você já procurou um lugar de refúgio. Se você não está fazendo isso hoje, você vai fazer um dia, porque um dia você vai passar por uma dificuldade. E aí então eu olhei para a Bíblia e disse, bom, se ela é útil para mim ensinar, ela precisa me falar sobre o que é refúgio. Aí o que eu fiz? O que você faria? Eu fui lá no Google. Fui lá no Google, e aí olhei, coloquei a seguinte frase no Google. Refúgio na Bíblia. Não é fácil, né? Refúgio na Bíblia. Rapaz, a internet é uma bênção, né? Quando sabe usar. Aí quando eu coloquei refúgio na Bíblia, eu fiquei impressionado, porque apareceu dezenas de passagens. No primeiro site apareceu 16 passagens falando sobre refúgio. Depois no outro site apareceu mais uma dezena de, centenas ali de passagens que falavam sobre refúgio. Eu disse, olha que interessante. A Bíblia que está dizendo que vem de Deus, ela fala sobre refúgio. Eu vou olhar o que a Bíblia fala. E aí então, eu comecei a ler alguns versículos. E eu queria compartilhar um desses versículos com vocês. O primeiro foi Salmo 91, muito conhecido. O Salmo 91, do verso 1 ao 4 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi ao Senhor, olha o que ele vai dizer, o salmista. Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Uau! Quem é o refúgio para o salmista? O próprio Deus. Ele ainda diz, ele o livrará do laço do caçador. Opa, eu posso estar passando por problemas. Ele vai me livrar do caçador. E da peste mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será seu escudo protetor. Esse versículo, ele brilhou nos meus olhos. Ele fez o meu coração saltar de alegria. Olha, ao mesmo tempo eu encontrei o lugar onde eu posso me refugiar e a pessoa que vai me dar o refúgio. O texto diz que ele é fiel. Ele diz que a sua fidelidade será o nosso escudo protetor, ou seja, eu posso passar pelo que for, ele estará lá, com as suas asas, me cobrindo e me protegendo, sendo a fortaleza e a paz que eu preciso. A praia, ela pode ser o meu refúgio, o meu lugar de descanso, né? Mas ela passa. O campo, ele pode se acabar e vai se acabar. Os amigos, eles vêm e vão. Mas tem alguém, segundo a palavra de Deus, que será fiel e vai nos proteger e vai ser aquele abrigo que nós precisamos quando estamos passando por dificuldades. O outro salmo, Salmo 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Ele está presente exatamente quando estamos passando por problemas. O Salmo 36, verso 7, ele diz, como é precioso o teu amor leal, ó Deus. Todo ser humano encontra refúgio à sombra das tuas asas. A palavra de Deus então estava me dizendo, depois de tudo que eu já tinha pesquisado sobre refúgio, que Deus era esse refúgio presente para mim, diante das dificuldades que eu estava passando, ou que eu estou passando, ou que eu irei passar. Mas um salmo me chamou muito a atenção, o Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo de um levita, Asaf. Ele é conhecido por alguns salmos que ele escreveu. O Salmo 73, especificamente, me chamou a atenção porque descreve um autor deprimido. Asaf estava bem deprimido, bem triste. Ele estava vendo os ímpios prosperando,
Ele estava vendo a maldade sendo a maldade ganhando espaço entre os fiéis ou aqueles que se mantinham puros. E ele estava muito triste, porque ele via os ímpios ou aqueles que negavam Deus prosperando diante de tudo o que estava acontecendo. E ele dando tudo errado para ele. E ele olhava e ele clamava diante disso, mas mesmo diante da calamidade, mesmo diante da dificuldade, dessa circunstância difícil que ele estava vivendo, olha o que ele fala no Salmo 73. Eu estou falando de alguém que está dentro do buraco, sem esperança, vivendo uma situação que você diz: como vou sair daqui? Você já viveu alguma situação desse tipo? Você já teve numa situação em que, ou viveu, ou conhece alguém que diz: eu perdi a esperança, eu não tenho mais o que fazer? Asaf, então, ele diz, mesmo diante de tudo isso, ele diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Onde ou o que era o refúgio para Asaf? O refúgio não era necessariamente um lugar onde ele poderia chegar. Um lugar onde nós podemos pegar o nosso carro aqui, pegar a família e ir todo para esse lugar. Praia, o lar, o campo, o CTG, amigos, mãe, poderiam e são lugares para que nós podemos descansar em momentos oportunos. Com certeza a praia é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso. Contudo, o que eu entendo é que é possível ter proteção, é possível ter alívio, é possível ter segurança, paz, independente do lugar que estamos. Porque o mesmo lugar que é paz e descanso para você, pode ser um lugar de destruição e guerra. Muitos de vocês falariam: o meu lar é um lugar de paz. E eu diria: olha, a minha experiência é que o meu lar, quando morava com meus pais, era um lugar de guerra. Eu vi e já ouvi muitos testemunhos de pessoas que, durante os seus últimos dias, ainda encontravam refúgio no Senhor. Eu vi pessoas que, mesmo diante da morte, ainda expressavam um sorriso de alegria e paz. Sabe por quê? Porque eles tinham o refúgio em suas vidas. Deus era o refúgio deles. Eu entendi então que era possível ir para esse refúgio, ou ter esse refúgio, mesmo que o mundo esteja caindo na nossa frente. Mesmo que eu esteja às portas da morte, mesmo que o trabalho nada dê certo, meus relacionamentos não dão certo, meus negócios não dão certo, meu casamento não está dando certo, minha vida não está dando certo, eu não consigo fazer nada, problemas financeiros, N circunstâncias. Eu entendi que, mesmo enfrentando tudo isso, eu posso ter paz. Eu posso estar num lugar de refúgio, um lugar de alívio. Mesmo em uma situação que eu não tenho esperança. É interessante, um dos salmos mais conhecidos, Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Alguém consegue dizer, memorizar esse salmo? O Senhor, e nada me faltará. Mas as pessoas às vezes esquecem do resto, né? Esse aí o pessoal sabe. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí lá no versículo 4, mesmo que eu ande, ou mesmo quando eu andar por um vale de trevas. O que é esse vale de trevas? É uma circunstância fácil ou difícil? No vale de trevas, mesmo que eu ande no vale de trevas, e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha, Salmo 50, 15, diz assim:
Clame a mim no dia da angústia. Eu livrarei e você me honrará. Muitas vezes, num tempo de angústia, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Chutamos o balde. Esquecemos. Salmo 139 é um dos salmos mais lindos que eu acho, porque fala da onipresença, onisciência e da onipotência de Deus. Eu queria mostrar o Salmo 139 do verso 1 ao verso 6. Esses 6 versos mostram que Deus nos conhece. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E olha só o que ele diz: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Deus conhece tudo sobre nós, não? E se Ele conhece, será que Ele não seria o lugar ou a pessoa ideal para termos conosco, para Ele ser o nosso refúgio, independente das circunstâncias que vivemos? Sim. Algumas pessoas não entendem esse verso, mas ele diz: tu me cercas por trás e pela frente. Sabe quando você consegue colocar a mão num filho aqui, ó? Você consegue prender ele aqui por trás, pela frente, você consegue proteger. O que ele está descrevendo aqui é a proteção que ele tem sobre nossas vidas. O fato de ele saber quem somos, o que pensamos, o que vamos fazer, dá a ele o poder de nos proteger e de cuidar de nós. Dá a ele, ou dá a nós, um único refúgio verdadeiro. Então, depois dessa pesquisa toda que eu fiz, checando com a palavra de Deus, sabe qual é o meu refúgio? Meu refúgio é o Senhor. Meu refúgio é o Senhor. Então, depois que eu entendi isso, eu resolvi que, independente do que eu estivesse vivendo, eu iria fazer do meu soberano Senhor o meu refúgio. E eu queria convidar vocês, nesse momento, a baixarem